stocks sell at silly prices from time to time. It doesn't take a high IQ to figure out that they're cheap, but it does take a temperament that's willing to step up and actually act. Esse, como eu tenho certeza que todos vocês já sabem, é o senhor Warren Buffett, o oráculo de Omaha de 92 anos. Ele é o CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo, e a maioria de vocês deve conhecê-lo pelo seu título de melhor investidor do mundo. Todo ano ele envia uma carta aos seus acionistas, na qual detalha os retornos das ações da Berkshire Hathaway desde que assumiu o controle em 1965. E vejam só, de lá para cá, ele teve uma média de 20,1% ao ano, enquanto o S&P 500, ou mercado, teve uma média de apenas 10,5%. O retorno total da Berkshire durante esse período foi de 3.600.000% contra 30.000% do S&P 500. Portanto, nesse vídeo, nós vamos tirar um tempo para ouvir alguns conselhos de Warren Buffett que se aplicam especificamente ao cenário de investimento que todos nós estamos enfrentando em 2023. E qual é essa situação? Bem, primeiro o mercado está caindo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, além dos dois países também estarem enfrentando uma inflação muito alta, embora felizmente já pareça estar diminuindo. E então finalmente temos taxas de juros crescentes que provavelmente continuarão a subir em 2023 com base na confirmação do Fed de que eles querem reduzir a taxa de inflação para 2% e não vão parar de aumentar as taxas até chegar lá. Junte tudo isso a uma possibilidade grande de recessão ao longo desse ano e bem, para os investidores há muito o que a gente pensar. Então vamos começar do início. O primeiro dilema: o que devemos fazer como investidores nacionais de longo prazo quando o mercado de ações está claramente em tendência de queda? Let's talk a little bit about the fact that the market's down almost 800 points this morning. Yeah. Concern for you? Well, no, that's good for us, actually. We're a net buyer of stocks over time. And just like being a net buyer of food, I expect to buy food the rest of my life, and I hope that food goes down in price tomorrow. When stocks are down, we're going to be buying on balance. And who wouldn't rather buy it, at a lower price than a higher price? People are really strange on that. I mean, because most people, most of your listeners are savers, and that means they'll be net buyers, and they should want the stock market to go down. They should want to buy at a lower price. And they have that feeling that they just feel better when stocks are going up. O pensamento racional de Buffett realmente se destaca nesse clipe. Se você é um investidor de longo prazo e está tentando construir riqueza, na verdade, você quer que o mercado de ações caia. E o motivo é que você deve ser um comprador de ações, principalmente se elas estiverem em preço baixo, para conseguir aumentar sua renda passiva através dos dividendos de uma forma mais rápida. Eu gosto que Buffett toque no fato de que a reação à maioria das pessoas a um mercado em queda é realmente emocional. As pessoas se sentem melhor comprando ações quando o mercado está subindo, mas na realidade você deveria se sentir melhor comprando em momentos como agora, quando o mercado de ações está muito baixo. Isso nos remete a uma famosa citação de investimento que diz: o mercado de ações é o único lugar onde as pessoas saem correndo da loja durante uma liquidação. Pense nisso. Quando é Black Friday, sempre estamos comprando. Mas por que ficamos assustados quando a Black Friday acontece no mercado de ações? Para investidores de longo prazo, na verdade, deveríamos nos animar com a queda desse mercado. Dê uma olhada nesses dois vídeos a seguir. Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because a stock goes down, you shouldn't own a stock at all. No, I mean, What are dumb things? Selling a stock? yeah, selling a stock as it goes down. I mean, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along the next day and says, I'll pay you 15, you don't sell it because the quote's 15. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks, but I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. If you worry about corrections, you shouldn't own stocks. I mean, if you can't take your stock going down, it's going to go down sometime if you own a stock, so why worry about it? I mean, the point is to buy something that you like at a price you like and then hold it for 20 years. And you should not look at it day to day. If you bought a farm or apartment house, you wouldn't get a quote on it every day or every week or every month. So it's a terrible mistake to think of stocks as something that bob up and down, and you should pay attention to those bobs up and down. Então, em resumo, possua ótimos negócios e lembre-se que as correções de mercado são a parte normal do investimento e devem, na verdade, te deixar feliz, não assustado. Isso é investir durante um mercado de baixa. Mas e toda essa inflação que estamos vendo? Os preços dos materiais estão aumentando muito no momento, tornando tudo mais caro, tanto para nós consumidores quanto para os negócios. Então, o que precisamos considerar durante um período em que os preços em geral estão inflacionados? Keynes said it many years ago that it's an invisible tax that only one man in a million really understands. The best investment against inflation is to improve your own earning power. The best passive investment, I think, is a good business. If you own an interest in a good business, you're very likely to maintain
purchasing power no matter what happens to the currency. But it's interesting. In the United States, the value of the dollar since I was born has declined by 94% to 6 cents. But things can work out pretty well even during inflationary times. I mean, if somebody told me when I was born, that the dollar bill is going to go to 6 cents, I might have said, let me go back. I'm not interested in emerging into that kind of a world. But actually, it's worked out pretty well. So I have no complaints. Então, esse conselho é realmente interessante. Alguns conceitos para desempacotar aqui. Primeiro, a melhor coisa que você pode fazer durante a alta inflação é, na verdade, melhorar o seu próprio poder de ganho. Torne-se mais valioso para o seu empregador ou potenciais futuros empregadores, para que sua renda possa realmente aumentar junto com a inflação que você vai sentir. Mas, além disso, Buffett traz aqui que a melhor estratégia passiva que você pode implementar é encontrar um negócio realmente de alta qualidade e permanecer investido nele. Buffett explicou exatamente o que queria dizer com isso em sua carta aos acionistas em 1981. Ele disse que os melhores negócios para possuir para combater a inflação têm, em primeiro lugar, a capacidade de aumentar os preços com bastante facilidade, mesmo quando a demanda pelo produto está estável e a capacidade não está totalmente utilizada, sem medo de perda significativa de participação de mercado ou de volume de vendas. E então, em segundo lugar, ele traz que as empresas precisam ter a capacidade de acomodar grandes aumentos no volume de negócios em moeda corrente, que muitas vezes são produzidos muito mais pela alta da inflação do que pelo crescimento real da economia. E eles precisam acomodar esses grandes aumentos no volume apenas com um pequeno investimento adicional de capital. Então, para explicar o segundo ponto primeiro, Buffett ele está simplesmente dizendo que os negócios se sairão melhor durante a inflação se eles forem escaláveis. Ou seja, eles conseguem acomodar um volume muito maior de negócios em moeda corrente sem precisar investir muito dinheiro na empresa para aumentar essa capacidade. Pense, por exemplo, em uma empresa de mídia social contra uma empresa de carros. Não custa quase nada para o Facebook te mostrar 3 anúncios ao invés de 2. Mas para a Ford ou para a Tesla aumentarem sua produção em 50%, isso custaria muito mais investimento e levaria muito mais tempo para ser implementado. Então, esse é o segundo ponto, mas é o primeiro ponto de Buffett que é realmente crucial quando se trata de investir durante a inflação. Isso é, o negócio precisa ter uma habilidade natural de aumentar os preços sem perder participação de mercado ou volume de unidades. Isso simplesmente significa que a empresa tem uma vantagem competitiva que lhe dá o poder de precificação. Ou, como Buffett gosta de trazer, a empresa tem um moat. E o que é esse moat? Moat significa fosso, e ele faz essa analogia se referindo aos castelos medievais que tinham fossos muitas vezes até com crocodilos para se protegerem dos invasores. When you go into a drugstore, 7-Eleven or something, and you say, I would like a Snickers bar, and the owner says, oh, I've got something, the Musk bar, at 10 cents off the Snickers bar. You say, give me the Snickers. And if he doesn't give you the Snickers, you go across the street and buy the Snickers. It's probably easier to develop a new car to compete with Snickers. But some products have terrific moats. Probably Elmer's glue does, WD-40. People that have an iPhone, they want to continue with the product that they've got. They want the new version. It's just easier for them. They've learned how to do everything, and their life's built around it and all of that. And moats are very useful. Costco has a moat in people's mind. I mean, Amazon can raise the price of Prime, 20%. And you can't do that unless you've built something within that image of the Amazon Prime that's based on reality that you're going to get a lot for your money and you're going to want to use it. And then you can raise prices $20. But if you're selling, some commodity product, you can't do that. You need a moat. Então, existem muitos tipos diferentes de fossos por aí. Por exemplo, uma patente poderia dar a uma empresa uma vantagem competitiva. Outro exemplo seriam empresas de energia elétrica que, mesmo que você não utilize, tem que pagar uma taxa mínima e, além disso, é necessário um investimento muito grande para conseguir adentrar no mercado. Como Buffett disse, marcas poderosas como a Coca-Cola, a Apple ou a Louis Vuitton, todas têm um fosso. Existem muitas maneiras diferentes que as empresas podem formar uma vantagem competitiva. E se isso lhes dá a capacidade de ditar preços, ou seja, poder de precificação, então elas são as melhores apostas para sair por cima durante um período inflacionário. À medida que a inflação aumenta os custos das empresas e diminui os seus lucros, elas podem simplesmente aumentar os preços dos seus produtos finais e seus fossos deveriam protegê-los de sofrer uma queda nas vendas. Na verdade, no ano passado, a Coca-Cola aumentou seus preços e nós vimos um aumento nas vendas. E esse é um bom exemplo de poder de precificação. Então, é assim que a gente pode lidar
com o aumento da inflação ao investir agora em 2023. Mas, finalmente, a gente também precisa falar sobre o terceiro grande desafio do investimento para esse ano, as taxas de juros. O que nós podemos fazer quando as taxas de juros se mantêm elevadas ou até mesmo continuam subindo? Interest rates, basically are to the value of assets what gravity is to matter, essentially. And if I could reduce gravity's pull by about 80%, I'd be in the Tokyo Olympics jumping. Essa é realmente uma maneira de ver as taxas de juros, como a gravidade para o mercado de ações. Quando as taxas de juros estão muito baixas, o dinheiro se torna mais barato e fácil de acessar para consumidores e empresas. E isso significa mais gastos, mais lucros e mais crescimento. E é isso que os Estados Unidos tiveram basicamente nos últimos 10 anos. Mas agora, por outro lado, estamos vendo as taxas de juros subindo, e isso significa que o dinheiro emprestado é mais caro para acessar, então as dívidas das empresas se tornam mais difíceis de pagar e os consumidores, geralmente, têm muito menos para poder gastar. Portanto, esse é um ambiente difícil para as empresas operarem e prosperarem, e muitas vezes isso se reflete em seus resultados financeiros, o que acaba afetando o preço das suas ações. Dê uma olhada nesse gráfico dos últimos 5 anos. Como você pode ver, as taxas de juros subiram em 2018 e o mercado de ações praticamente não fez nada. Em 2019, as taxas começaram a cair e o mercado subiu. E então, quando a pandemia atingiu, o Fed baixou a taxa de juros para zero e o mercado basicamente disparou por 2 anos. No entanto, em 2022 as taxas de juros acabaram subindo bastante e o S&P 500 terminou o ano com 20% negativo. Então, quando as taxas sobem, as ações geralmente sofrem, e isso é meio causado pelo mau desempenho das empresas e a queda do valor de suas ações. Mas o outro fator a se considerar com as taxas de juros altas são, é claro, os títulos do governo. Assim, os títulos do Tesouro dos países em geral são geralmente considerados retornos isentos de risco. Portanto, se você empresta ao Tesouro dos Estados Unidos, eles te pagarão de volta em algum momento no futuro, mais os juros acordados. E quando as taxas de juros são baixas, o governo praticamente não te paga nada em juros. Mas, quando as taxas de juros sobem, se você comprar os novos títulos que eles estão emitindo, esses darão a você um pagamento de juro bem maior. Agora, isso é tudo muito chato pra gente, mas é muito interessante para os 80% do mercado, que são os fundos institucionais, tentando obter um bom retorno para os seus clientes com o menor risco possível. Então o que você percebe é que quando as taxas sobem, muito dinheiro sai do mercado de ações, que é considerado mais arriscado, e volta para a segurança dos títulos do Tesouro. E essa venda no mercado de ações pelos big players acaba fazendo com que o preço das ações caiam. E nesse vídeo, Buffett fala exatamente sobre essa ideia. E antes de continuar, você já está participando do sorteio de 800 ações da Klabin? Então, se você não estiver participando ainda, já se inscreve aqui no canal, que é necessário para poder participar. Vai aqui nesse vídeo, que ele vai te dizer todas as instruções e o que você deve fazer para participar. In 1982 or 3, when the long government bond got to 15%, a company that was earning 15% on equity worth no more than book value under those circumstances, because you could buy a 30-year strip of bonds and guarantee yourself for 15% a year. And a business that earned 12% was a subpar business then. But a business that earns 12% when the government bond is 3% is one hell of a business now, and that's why they sell for very fancy prices. Então, se a empresa está te dando 10% de retorno por ano, isso é muito bom. Mas quanto mais os juros, que é uma taxa teoricamente livre de risco, se aproxima de 10%, mais pessoas venderão a empresa e irão comprar o título do governo, fazendo com que o preço da ação caia. E então, o que é que a gente pode tirar dessa informação? Bem, novamente, precisamos estar muito focados no desempenho das nossas empresas selecionadas e precisamos manter o foco no longo prazo, porque a história nos diz que as ações são geralmente um lugar melhor para estar do que os títulos ao longo de um período de tempo muito grande. Mas, para períodos curtos de tempo, ocasionalmente, eles não são. Portanto, nós como investidores no mercado de ações, precisamos nos manter focados no longo prazo para que possamos usar os preços deprimidos das ações das empresas de alta qualidade como oportunidades para o retorno a longo prazo. É importante a gente reconhecer que não podemos fazer nada sobre o Banco Central ou sobre o Fed dos Estados Unidos. Eles farão o que for necessário e não se importam com a gente. Portanto, em vez disso, vamos apenas jogar o jogo do longo prazo e pegar grandes empresas a ótimos preços enquanto as taxas de juros estão realmente altas. É assim que a gente lida com um ambiente de alta da taxa de juros. E no geral, pessoal, essa é a sabedoria de Warren Buffett sobre como lidar com os 3 grandes desafios de investimentos que todos nós vamos enfrentar agora em 2023. Correção do mercado de ações, alta da inflação e taxa de juros crescentes.
Eu realmente espero que você tenha obtido algo útil desse vídeo, e se ele foi bom para você, por favor deixe um like e se inscreva aqui no canal. É isso, fico por aqui e até o próximo vídeo.